Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Anna Karenina, de Lev Tolstói, parte 2, capítulo 13. Levin calçou suas botas grandes e, pela primeira vez, não vestiu o casaco de pele, mas sim um de feltro, pregueado na cintura, e saiu a caminhar pela propriedade, atravessando regatos que feriam seus olhos com o reflexo do sol, e pisando ora no gelo, ora na lama pegajosa. Primavera é tempo de planos e de projetos, e ao vir para fora de casa, Lieven, como uma árvore que na primavera ainda ignora como e em que direção vão crescer seus brotos e ramos, encerrados em seus botões sumarentos, também não sabia ao certo que empreendimentos havia agora de realizar na sua adorada propriedade. Mas sentia estar repleto dos melhores projetos e planos. Antes de tudo, foi ver o gado. As vacas estavam soltas no curral e, reluzindo com a pelagem lisa que nascia, aqueciam-se ao sol, mugiam, cintilavam no campo. Depois de admirar embevecido as vacas que conhecia até nos mínimos detalhes, Lieven mandou enxotá-las para o pasto e soltar os bezerros no curral. O vaqueiro correu alegremente a fim de preparar-se para o pasto. As jovens vaqueiras de saias arregaçadas, descalças e com as pernas brancas, ainda não queimadas pelo sol, chapinhavam na lama, corriam com varetas atrás dos bezerros que mugiam, entontecidos com a alegria da primavera, e os enxotavam para o curral. Depois de admirar as crias daquele ano, de beleza incomum, as bezerras novinhas eram do tamanho de uma vaca de mujique. A filha de Pava, de 3 meses, tinha a altura de uma novilha de 1 ano. Lieven mandou trazer uma gamela e lhes dar feno por trás de um tapume. Mas viu-se que os tapumes, feitos no outono e deixados sem uso durante o inverno, estavam quebrados. Mandou chamar o carpinteiro, que recebeu ordens de consertar a debulhadora. Mas viu-se que o carpinteiro estava consertando as grades, que já deveriam estar prontas desde o carnaval. Lieven aborreceu-se muito com isso. O motivo era que se repetia o eterno desleixo da propriedade, contra o qual ele lutava havia tantos anos com todas as suas forças. Os tapumes, como ele sabia, inúteis no inverno, tinham sido levados para a cavalariça dos trabalhadores, e lá se quebraram, pois eram feitos com material frágil, próprio para bezerros. Além disso, logo se verificou que as grades e todos os implementos agrícolas que ele mandou consertar e guardar com cuidado desde o inverno, tendo até contratado 3 carpinteiros com essa finalidade específica, não tinham sido reparados e assim estavam consertando as grades no momento em que se precisava delas no campo. Lieven mandou chamar o administrador, mas logo depois ele mesmo foi procurá-lo. O administrador, está radiante como tudo naquele dia, vinha da eira coberta, num sobretudo de pele de cordeiro, enquanto partia entre as mãos um canudinho de palha. Por que o carpinteiro não está cuidando da debulhadora? Então, eu queria ter informado ontem. É preciso consertar as grades. Afinal, está na hora de lavrar. Mas, e no inverno, o que foi feito? Mas para o que o senhor quer, o carpinteiro? Onde estão os tapumes para o cercado dos bezerros? Mandei pôr no lugar. Com essa gente, o que o senhor quer? Disse o administrador, abanando a mão. Com essa gente, não. Com este administrador, exclamou Lievin exaltado. Ora, para que eu emprego você? Gritou. Mas, lembrando que isso era inútil, deteve-se no meio do que ia dizer e apenas suspirou.
Está bem. E é possível semear? Perguntou, depois de um silêncio. Atrás de Turquino, amanhã, ou depois de amanhã, será possível. E o trevo? Mandei Vassili e Mitka. Estão semeando. Só não sei se vai pegar. Está enlameado. Quantas de estiatinas? Umas 6. Ora, por que não tudo? Gritou Lievin. Aborreceu-se ainda mais porque semeavam o trevo apenas em 6 diessatinas e não em 20. Tanto pela teoria como pela experiência pessoal, Lievin sabia que o trevo só crescia bem quando semeado o mais cedo possível, quase na neve. E ele jamais conseguia isso. Não tem gente. Com essa gente também. O que o senhor quer? 3 não apareceram. Veja só o Sêmio. Ora, o senhor devia ter usado os que estão trabalhando com a palha. Mas foi o que eu fiz, patrão. E onde estão eles? 5 estão preparando o adobe. Ele queria dizer o adubo. 4 estão despejando a aveia, senão pode mofar. Constantin Dmitrich. Levin sabia muito bem o que significava se não pode mofar. A aveia de semente inglesa já estava estragada. De novo, não fizeram aquilo que ele mandou. Mas eu não disse, ainda na quaresma, para pôr as chaminés de ventilação? Gritou. Não se preocupe, tudo será feito ao seu tempo. Levin abanou a mão, irritado, foi ao celeiro examinar a aveia e voltou para a cavalariça. A aveia ainda não se havia estragado, mas os trabalhadores a reviravam com as pás, quando se poderia despejá-la direto para o celeiro de baixo e depois de dar ordens nesse sentido e arrancar dali 2 trabalhadores para semear o trevo, Lievin aplacou sua irritação contra o administrador. Na verdade, o dia estava tão bonito que era impossível se zangar. Igná! Gritou para o cocheiro que, de mangas arregaçadas, lavava a carruagem junto ao poço. Cele um cavalo para mim. Qual o senhor prefere? Bem, o Kolpke. Sim, senhor. Enquanto selavam o cavalo, Lievin chamou de novo o administrador à sua presença para se reconciliar com ele e passou a falar sobre os próximos trabalhos e os planos agrícolas para a primavera. O transporte do esterco nos carroções devia começar mais cedo para que tudo estivesse terminado antes da ceifa, e deviam lavrar com arados e sem interrupção o campo mais distante para deixá-lo de repouso. Não recolher a ceifa a meias, mas em troca de salários. O administrador ouvia com atenção e fazia um esforço óbvio para aprovar as ideias do patrão. Contudo, ele estava com aquela expressão desanimada e sem esperança que Lievin tão bem conhecia e que sempre o exasperava. Essa expressão dizia: tudo isso é muito bonito, mas será como Deus quiser. Nada amargurava Lievin, tanto como este olhar, ou este tom, mas era o tom comum a todos os administradores que trabalharam com ele. Todos tinham a mesma atitude com relação às suas ideias e por isso, agora, ele já não se zangava. Porém, se amargurava e sentia-se ainda mais estimulado a lutar contra esta força espontânea, a qual não tinha como chamar senão como Deus quiser, e que constantemente se contrapunha a ele. Conforme tivermos tempo, Constantin Dmitrich, disse o administrador. Por que não teriam tempo? Precisamos, sem falta, contratar mais uns 15 trabalhadores. Só que eles não aparecem. Hoje vieram alguns, mas pedem 70 rublos por um verão. Lievin ficou em silêncio. De novo, aquela força se contrapunha. Ele sabia que, por mais que tentasse, não conseguiria contratar mais de 40, 37 ou 38 trabalhadores ao preço normal. Haviam contratado 40, mas não mais que isso. Lievin não conseguia deixar de lutar.
Mande buscar um Suri em Tchefirovka, se não aparecerem. É preciso procurar. Posso mandar, respondeu desanimado Vassili Fyodorovitch. Só que os cavalos estão cansados. Ora, compraremos outros então? Sei muito bem, acrescentou rindo, que o senhor prefere trabalhar com o menos possível e com o pior possível. Mas neste ano não deixarei o senhor fazer as coisas ao seu modo. Eu mesmo vou cuidar de tudo. É, e parece que o senhor tem dormido pouco. Ficamos mais satisfeitos quando trabalhamos sob os olhos do patrão. Já estão semeando o trevo atrás do Vale das Bétulas? Vou até lá ver, disse-lhe Evan, montando no pequenino baio Kolpik, trazido pelo cocheiro. Não atravesse os regatos, Konstantin Dmitrich, gritou o cocheiro. Tudo bem, vou pela floresta. E, no cavalinho esperto, de passo esquipado, que resfolegava sobre as poças e repuxava as rédeas, afoito, depois de muito tempo inativo, Lievin saiu pelo pátio lamacento, atravessou a porteira e seguiu para o campo. Se Lievin sentia-se alegre com o gado e os animais do terreiro, sua alegria era ainda maior no campo, balançando-se de modo cadenciado ao passo esquipado do bom cavalinho, aspirando o aroma quente, mas cheio de frescor, da neve e do ar na travessia da floresta. Pela neve que ainda restava, aqui e ali, a se esfacelar e se derreter com manchas que se alastravam, Lieven se alegrava com cada uma de suas árvores, em cuja casca um musgo renascia e cujo broto os inchavam. Quando saiu do lado oposto da floresta, estendeu-se na imensa vastidão à sua frente um verdor aveludado e liso como um tapete, sem um único ponto escalvado ou alagadiço, apenas manchado aqui e ali, nas depressões do terreno, com o que restara da neve derretida. Lievin não se enfureceu nem ante a visão do cavalo e do potro de um camponês que pisavam na sua relva. Mandou um mujique que encontrou enxotá-los dali. Nem ante a resposta zombeteira e estúpida do mujique Ipat, a quem encontrou e perguntou: E então, Ipat, vamos semear logo? Antes é preciso arar, Konstantin Dmitrich, respondeu Ipat. E quanto mais avançava, mais Lievin se alegrava, e os planos para a propriedade vinham ao seu pensamento, cada um melhor do que o outro: plantar salgueiros à margem de todos os campos, numa barreira voltada para o sul, para que embaixo deles a neve não se acumulasse, separar 6 campos para adubar e reservar 3 campos para plantar forragem, construir um estábulo na extremidade do campo, cavar um tanque e construir cercas móveis para o gado a fim de permitir a fertilização do solo, e, desse modo, cultivar 30 dieciatinas de trigo, 100 de batata e 150 de trevo, e sem esgotar uma única dieciatina de terra. Com tais sonhos, guiando o cavalo cuidadosamente pelas linhas que delimitam os campos a fim de não pisar nas suas jovens plantinhas, Lievin seguiu ao encontro dos trabalhadores que semeavam o trevo. A carroça com as sementes não estava à margem, mas sim sobre o próprio campo lavrado, e uma sementeira de trigo de outono foi sulcada pelas rodas e revolvida pelo cavalo. Os 2 trabalhadores estavam sentados à margem do campo, na certa, fumando o mesmo cachimbo. A terra na carroça, com a qual as sementes se achavam misturadas, não foi solta, mas estava socada ou aglutinada em torrões. Ao ver o patrão, o trabalhador Vassili foi até a carroça enquanto Mitka pôs-se a semear. Aquilo não estava certo, mas Lievin raramente se zangava com os trabalhadores. Quando Vassili se aproximou, Lievin mandou-o afastar o cavalo para a margem do campo. Tudo bem, patrão. Vai nascer de novo, respondeu Vassili. Por favor, não discuta, disse Lievin. Apenas faça o que eu digo. Sim, senhor, respondeu Vassili e puxou o cavalo pela cabeça. Mas que semeadura, hein, Konstantin Dmitrich?
disse ele para agradar. E de primeira classe. É até difícil a gente andar. Arrasta um bom pud de terra grudada na sandália. Mas por que a terra não está peneirada? Perguntou Lievin. Estamos peneirando, senhor, respondeu Vassili, apanhando umas sementes e esfarelando a terra nas palmas das mãos. Vassili não tinha culpa se lhe haviam entregado a terra sem peneirar. Mesmo assim, aquilo era irritante. Várias vezes, Lievin experimentou com proveito um método para abafar sua irritação e tornar de novo bom tudo aquilo que se mostrava ruim. E, nessa ocasião, ele empregou o mesmo método. Depois de observar como Mítica caminhava, arrancando enormes torrões de terra que aderiam aos seus pés, Lievin desceu do cavalo, tomou de Vassili o cesto de sementes e passou ele mesmo a semear. Onde você parou? Vassili apontou com o pé para a marca e Lievin saiu a semear a terra da melhor maneira que conseguia. Era difícil caminhar, parecia estar num pântano, e ao chegar ao fim do sulco, coberto de suor, Lievin parou e devolveu o cesto de sementes. Bom, patrão, depois não venha ralhar comigo no verão por causa desse suco aí, hein? Disse Vassili. Ah, é? Retrucou Lievin alegre, já sentindo o efeito do processo que empregara. Pois é, no verão o senhor vai ver só. Vai se notar a diferença. O senhor devia ter visto onde eu semeei na primavera passada. Como espalhei bem. Sabe, Konstantin Dmitrich, eu me esforço como se trabalhasse para meu querido pai. Eu mesmo não gosto de coisas mal feitas e não mando os outros fazerem nada no meu lugar. O que é bom para o patrão, é bom para nós também. Só de olhar por aí afora, disse Vassili, apontando para o campo. O coração se alegra. E a primavera está bonita, Vassili. É, a uma primavera dessa, nem os velhos se lembram de ter visto. Eu estive em casa e lá tem um velho que também semeou trigo, uns 3 osminiks. Diz que nem dá para distinguir o centeio. E vocês começaram a semear o trigo há muito tempo? Foi o senhor que ensinou, no ano retrasado. O senhor me deu 2 medidas. Vendemos 1/4 e semeamos 3 osminik. Bem, trate de esfarelar os torrões, disse Lievin, caminhando para o cavalo. E fique de olho no Mítica. Se a colheita for boa, você terá 50 copequês por dieciatina de terra. Minha humilde gratidão. Estamos muito satisfeitos com o senhor. Lievin montou no cavalo e seguiu para o campo em que, no ano anterior, cresceu o trevo e que dessa vez tinha sido arado para o trigo de primavera. A safra de trevo no restolho foi maravilhosa. O trevo a tudo suportou e verdejava com vigor por trás dos talos partidos do trigo do ano anterior. O cavalo afundava os cascos até em cima e cada uma de suas patas estalava com um ruído de sucção, enquanto abria buracos na terra semidescongelada. Era absolutamente impossível passar pela terra revolvida pelo arado. Só havia resistência onde houvesse gelo e nos sulcos que degelavam as patas afundavam muito além do casco. A terra lavrada estava magnífica. Dentro de 2 dias seria possível passar a grade e semear. Tudo estava excelente. Tudo era motivo de alegria. Lievin retornou pelo caminho que atravessava os regatos, na esperança de que a água tivesse baixado. E de fato, os atravessou e espantou 2 patos. Deve ter umas galinholas por aqui, pensou e, na hora de fazer a curva em direção à casa, encontrou o guarda da floresta e confirmou sua hipótese sobre as galinholas. Lievin seguiu para casa a trote, a fim de ter tempo de jantar e de preparar a espingarda para o entardecer. Capítulo 14. Ao se aproximar da casa no estado de espírito mais alegre possível, Lievin ouviu uma campainha do lado da entrada principal. Sim, é alguém que veio da estação, pensou. Está no horário do trem de Moscou. Quem será?
E se for o irmão Nikolai? Afinal, ele disse: talvez eu vá me tratar numa estação de águas, ou quem sabe eu vá para sua casa. No primeiro momento, sentiu-se aborrecido e receoso de que a presença do irmão fosse transtornar aquela sua disposição feliz da primavera. Mas envergonhou-se desse sentimento e, no mesmo instante, como que abriu os braços da sua alma e, com uma alegria comovida, agora esperava e desejava com todo o coração que fosse mesmo o irmão. Acelerou o passo do cavalo e, ao sair das acácias, avistou uma troika de aluguel que vinha da estação de trem e um senhor de peliça. Não era o seu irmão. Ah, tomara que seja uma pessoa agradável com quem se possa conversar, pensou. Ah! Gritou Lievin, contente, erguendo as duas mãos. Que alegria essa visita! Ah, como estou contente de ver você! Exclamou ao reconhecer Stepan Arkadievitch. Saberei ao certo se ela já casou ou quando vai casar, pensou Lievin. E nesse lindo dia de primavera, percebeu que a lembrança dela não o fazia sofrer de maneira alguma. Não me esperava, não é? Perguntou Stepan Arkadievitch, saltando do trenó, com respingos de lama no alto do nariz, na face e na sobrancelha, mas radiante de alegria e disposição. Vim para ver você, em primeiro lugar, disse ele, abraçando e beijando Lievin. Para caçar, em segundo, e para vender a floresta de Yergutchov, em terceiro. Excelente! E que primavera, hein? Como conseguiu chegar aqui em um trenó? De carruagem, seria ainda pior. Konstantin Dmitrich, respondeu o cocheiro que o conhecia. Bem, estou muito contente de ver você, disse Lievin sinceramente, com um sorriso de alegria infantil. Lievin conduziu seu visitante ao quarto de hóspedes, para onde também foram levadas as bagagens de Stepan Arkadievitch, o alforge, a espingarda dentro de um estojo, a carteira de charutos e, deixando-o para lavar-se e trocar-se, Lievin seguiu para seu escritório a fim de falar sobre a lavoura e o trevo. Agafia Mikhailovna, sempre muito preocupada com as honras da casa, deteve-o na antessala com perguntas a respeito do jantar. Faça como a senhora quiser, mas, por favor, se apresse, disse ele e foi ao encontro do administrador. Quando Lievin voltou, Stepan Arkadievitch, lavado, penteado e com um sorriso radiante, saiu pela porta e foram os dois juntos para o andar de cima. Puxa, como estou contente de ter conseguido vir à sua casa. Agora vou entender em que consistem os mistérios que você celebra aqui. Não, mas falando sério, eu invejo você. Que casa, como tudo aqui é agradável. Claro, alegre, disse Stepan Arkadievitch, esquecendo que nem sempre era primavera e nem sempre fazia dia claro como este dia. E a sua velha criada é um encanto. Seria preferível uma criada de quarto bonitinha, de avental, mas, com a sua vida monástica e o seu estilo severo, assim está muito bem. Stepan Arkadievitch contou muitas novidades interessantes, e de especial interesse para Lievin foi a notícia de que o seu irmão, Sergei Ivanovich, planejava visitá-lo no campo nesse mesmo verão. Nenhuma palavra foi dita por Stepan Arkadievitch a respeito de Kitty e dos Tcherbatsky, em geral. Ele apenas transmitiu os cumprimentos da esposa. Lievin sentiu-se agradecido por sua delicadeza e estava muito contente com o seu visitante. Como sempre lhe acontecia nos períodos de isolamento, havia-se acumulado uma profusão de ideias e de sentimentos que ele não podia transmitir às pessoas que o rodeavam e agora extravasava com Stepan Arkadievitch o júbilo poético da primavera, os fracassos e os planos para a propriedade, os pensamentos e as ressalvas a respeito dos livros que leu e, sobretudo, a ideia do seu próprio livro, cujo fundamento, embora ele mesmo não se desse conta, consistia numa crítica de todas as antigas obras sobre agricultura. Stepan Arkadievitch, sempre gentil,
capaz de tudo compreender com uma simples alusão, mostrava-se particularmente gentil nessa visita, e Lieven notou no amigo um novo e lisonjeiro traço de respeito e, como de ternura, com relação a ele. Os esforços de Agafia Mikhailovna e do cozinheiro para que o jantar ficasse especialmente bom tiveram por único resultado que os dois amigos famintos, depois de se sentarem para o antepasto, fartaram-se de pão com manteiga, ganso defumado e cogumelos em conserva, e também que Lievin mandou servir a sopa sem esperar pelos bolinhos, com os quais o cozinheiro contava deslumbrar o hóspede. Mas Stepan Arkadyevitch, embora habituado a jantares muito diferentes, achou tudo magnífico. A aguardente de ervas, o pão, a manteiga e, sobretudo, o ganso defumado, cogumelos e as sopas de urtigas, a galinha ao molho branco e ao vinho branco da Crimeia. Tudo estava magnífico e maravilhoso. Esplêndido, esplêndido, disse ele, começando a formar um grosso cigarro com piteira depois da carne assada. Aqui em sua casa parece que vim dar a uma praia tranquila, depois da algazarra e dos solavancos a bordo de um navio a vapor. Quer dizer então que, segundo você, o fator representado pelo trabalhador agrícola deveria ser considerado e deveria orientar a escolha dos métodos agrícolas? Claro, sou um leigo nesse assunto, mas me parece que a teoria e a sua aplicação produziriam um efeito também sobre o trabalhador. Sim, mas espere. Não trato de economia política, mas sim de ciência agrícola. Ela deve ser como as ciências naturais, observar os dados que se apresentam e também o trabalhador, no ângulo econômico, etnográfico. Neste momento, entrou Agafia Mikhailovna com um doce de frutas. Ora, Agafia Mikhailovna, disse Stepan Arkadyevitch, beijando a pontinha de seus dedos roliços. Que ganso defumado a senhora preparou! Que aguardentezinha de ervas! E então, Kostya, não está na hora? Acrescentou. Lievin olhou de relance, através da janela, para o sol que descia por trás da copa desfolhada das árvores e da floresta. Sim, está na hora, respondeu. Kuzma, mande atrelar a charrete, e correu para o andar de baixo. Stepan Arkadyevitch, ao descer, retirou com todo cuidado uma capa de lona de dentro de uma caixa laqueada e, depois de abrir a capa, pôs-se a montar sua espingarda cara e de modelo novo. Kuzma, que já farejava uma boa gorjeta, não saía de perto de Stepan Arkadyevitch e calçou nele as meias e as botas, o que Stepan Arkadyevitch, de bom grado, o deixou fazer. Kostya, se aparecer por aqui um certo Ryabini, um comerciante, eu pedi que viesse hoje. Mande que o recebam e que me espere. Ora, quer dizer que vai vender a floresta para Ryabini? Sim. Você o conhece? É claro que eu conheço. Fiz com ele um negócio positivo e categórico. Stepan Arkadyevitch deu uma risada. Positivo e categórico eram as palavras prediletas do comerciante. Sim, ele fala de um modo admiravelmente engraçado. Ora, ela entendeu aonde seu dono está indo? Acrescentou, com umas palmadinhas em lasca que, ganindo e abanando o rabo em redor de Lievin, lambia ora a mão dele, ora suas botas e sua espingarda. A charrete estava ao pé da varanda quando saíram. Mandei atrelar, embora não seja longe, ou você prefere ir a pé? Não, é melhor ir de charrete, disse Stepan Arkadyevitch, aproximando-se do veículo. Sentou-se, enrolou as pernas com a manta tigrada e pôs-se a fumar um charuto. Como pode você não fumar? Um charuto não é só um prazer, mas a coroa e o cetro do prazer. Isso que é vida, que maravilha! É assim que eu gostaria de viver. Ora, e quem o impede? Perguntou Lievin sorrindo. Não, você é que é um homem feliz. Tudo o que ama, você tem. Gosta de cavalos e tem. Gosta de cães e tem. De caça
E tem. De terras para cultivar? E tem. Talvez porque eu me regozijo com o que eu tenho e não me atormento com o que eu não tenho, disse Lievin, lembrando-se de Kit. Stepan Arkadyevitch compreendeu e o fitou, mas nada disse. Lievin estava agradecido a Oblonsky porque este, com o seu tato de sempre, percebendo que Lievin temia uma conversa sobre os Tcherbatsky, nada falava a respeito deles. No entanto, agora Lievin desejava ter notícia daquilo que tanto o atormentava, mas não se atrevia a tocar no assunto. E então, como vão as coisas com você? Perguntou Lievin, depois de se dar conta de que não era correto, da sua parte, pensar só em si. Os olhos de Stepan Arkadyevitch reluziram de alegria. Sei bem que você não admite que uma pessoa possa gostar de um brioche quando já recebeu a sua devida ração. Para você, isso é um crime. Mas eu não admito a vida sem o amor, disse, entendendo a seu modo a pergunta de Lievin. O que posso fazer? Fui criado assim. E, francamente, é tão pequeno o mal que, com isso, se faz aos outros e tão grande o prazer para nós. Mas, então, há algo de novo? Perguntou Lievin. Ah, sim, meu caro, ah. Veja bem, por acaso você conhece o tipo das mulheres oceanescas? Mulheres que vemos em sonhos? Pois elas existem no mundo real, e essas mulheres são terríveis. Veja bem. Mulher é um tema de tal ordem que, por mais que você o estude, sempre se apresenta como algo totalmente novo. Então seria melhor não estudar? Nada disso. Não sei que matemático falou que o prazer não estava em descobrir a verdade, mas sim em procurá-la. Lievin ouviu em silêncio e, apesar de todo o esforço que fazia contra si mesmo, não conseguia pôr-se na alma do amigo nem compreender o seu sentimento e o encanto que podia haver em estudar tais mulheres. Capítulo 15. O local da caçada era um pouco além do rio, um pequeno bosque de choupos. Quando chegaram ao bosque, Lievin saltou e conduziu Oblonsky até o canto de uma clareira musgosa e lamacenta, já livre da neve. Lievin, por sua vez, voltou para a extremidade oposta até uma bétula de tronco duplo e, depois de colocar a espingarda na bifurcação de um galho seco e baixo, despiu o cafetã, apertou o cinto e experimentou a liberdade de movimentos das mãos. A velha e grisalha lasca, que veio no encalço deles, sentou-se com cuidado à sua frente e pôs as orelhas de prontidão. O sol baixava por trás da floresta espessa, e, na luz do crepúsculo, as bétulas espalhadas pelo bosque de choupos delineavam-se bem nítidas com seus ramos pendentes e com os botões intromescidos a ponto de desabrochar. Da mata fechada, onde ainda restava neve, vinha o rumor quase imperceptível da água a correr pelos regatos estreitos e sinuosos. Passarinhos gorjeavam e, de quando em quando, voavam de uma árvore para outra. Nos intervalos de completo silêncio, ouvia-se o sussurro das folhas do ano anterior que se remexiam por causa do degelo da terra ou do brotar da relva. Puxa, dá até para ouvir e ver como a relva cresce, disse Lievin para si mesmo, depois de notar que uma folha de choupo molhada, cor de ardósia, se mexia ao lado da agulha de uma relva jovem. Ele estava parado, de pé, escutava e espreitava para baixo, ora para a terra molhada e musgosa, ora para a lasca, que apurava os ouvidos, ora para o mar de árvores, de copa desfolhada que se estendia à sua frente, morra abaixo, ora para o céu coberto de listras brancas e embaçado por nuvens. Um gavião, batendo as asas lentamente, voava alto, acima da floresta distante, um outro logo voou da mesma maneira, na mesma direção e desapareceu. Os passarinhos gorjeavam cada vez mais alto e mais agitados na mata. Perto, pôs-se a piar com corujão e lasca, com um sobressalto, avançou cuidadosamente alguns passos e, depois de inclinar a cabeça para o lado, apurou os ouvidos. Além do regato, ouviu-se um cuco.
Ele fez soar 2 vezes o seu canto habitual, mas depois enrouqueceu, abafou-se e perdeu o ânimo. Puxa, o cuco já cantou, disse Stepan Arkadyevitch, saindo de trás de um arbusto. Pois é, estou ouvindo, respondeu Liev, rompendo a contragosto o silêncio da floresta com a sua voz que a ele mesmo pareceu desagradável. Não vai demorar. A figura de Stepan Arkadyevitch voltou para trás do arbusto e Lievin viu apenas a centelha clara de um fósforo, logo seguida pela brasa vermelha de um cigarro e por uma fumaça azulada. Tic! Tic! Estalou o cão da arma engatilhada por Stepan Arkadyevitch. Que grito é esse? Perguntou Oblonsky, chamando a atenção de Lievin para um relincho prolongado, semelhante à voz aguda de um potro a fazer estripulias. Você não conhece? É o grito da lebre macho. Agora chega de falar. Escute, está voando. Quase gritou Lievin, engatilhando o cão da arma. Ouviu-se ao longe um pio agudo e, após 2 segundos, no exato intervalo de costume, tão conhecido dos caçadores, mais um pio, um terceiro, e após o terceiro já se pôde ouvir um grasnido. Lievin lançou os olhos para a direita, para a esquerda, mas eis que à sua frente, no céu azul opaco, acima da copa dos choupos, cujos brotos se emaranhavam, surgiu um pássaro que voava, vinha direto para ele. Sons próximos de grasnido, semelhantes ao de quando se rasga um tecido esticado com puxões curtos e regulares, ressoaram bem junto ao seu ouvido. Já se via o bico longo e o pescoço do pássaro, e no momento em que Lievin fez a pontaria, deflagrou-se um raio vermelho atrás do arbusto onde estava Oblonsky. O pássaro desceu como uma flecha e, de novo, com ímpeto, voou para as alturas. De novo, deflagrou-se um raio e ouviu-se um estrondo, meneando as asas, como se tentasse segurar-se ao ar. O pássaro deteve-se, imobilizou-se por um momento e, com um baque pesado, tombou sobre a terra lamacenta. Será que errei o tiro? Gritou Stepan Arkadyevitch, com a visão toldada por trás da fumaça. Lá está ele, disse Lievin, apontando para Laska, que, com uma orelha levantada, abanando bem alto a pontinha da cauda peluda, e a passos vagarosos, como se quisesse prolongar o prazer e como que sorrindo, trazia o pássaro morto para o seu dono. Bem, estou contente por você ter acertado o tiro, disse Lievin, ao mesmo tempo que experimentava um sentimento de inveja por não ter conseguido acertar a galinhola. Foi um péssimo tiro perdido com o cano direito, respondeu Stepan Arkadyevitch, recarregando a espingarda. Psst, está voando. De fato, ouviram-se pios estridentes que se seguiam ligeiro uns aos outros. 2 galinholas, brincando de ultrapassar uma a outra e apenas espiando, sem guinchar, vieram voando exatamente acima da cabeça dos caçadores. 4 tiros ressoaram, mas, como andorinhas, as galinholas fizeram uma curva brusca e sumiram de vista. A caçada foi excelente. Stepan Arkadyevitch matou mais 2 peças e Lievin outras 2, uma das quais não foi encontrada. Começou a escurecer. A oeste, baixa, Vênus já brilhava clara e prateada por trás das bétulas com seu cintilar suave, e no alto, a leste, a sombria Arcturo já reverberava seu ardor vermelho. Acima da sua cabeça, Lievin divisava e perdia de vista as estrelas da Ursa Maior. As galinholas já haviam parado de voar, mas Lievin resolveu esperar um pouco mais até que Vênus, que ele via por baixo de um ramo de bétula, se erguesse acima do galho e até que as estrelas da Ursa Maior estivessem todas visíveis. Vênus logo transpôs o ramo. A carruagem da Ursa Maior, com seu timão, já estava inteiramente visível no céu azul escuro, mas Lievin ainda esperava.
Já não é hora? Perguntou Stepan Arkadyevitch. Na floresta, tudo já silenciou e nem um pássaro se mexia. Fiquemos um pouco mais, respondeu Lievin. Ora, como quiser. Estavam agora a uns 15 passos um do outro. Stiva, disse Lievin de modo súbito e inesperado. Você não me disse uma coisa. A sua cunhada já casou? Ou quando vai casar? Lievin sentia-se tão seguro e tranquilo que pensava que a resposta, qualquer que fosse ela, não poderia perturbá-lo. Mas não contava de forma alguma com o que Stepan Arkadyevitch respondeu. Ela não pensou e nem pensa em casar. Além do mais, está muito doente e os médicos mandaram-na para o exterior. Chegou-se a temer pela vida dela. O quê? Exclamou Lievin. Ela está muito doente? O que ela tem? Como foi? Nesse momento, enquanto falavam, Laska, que pusera as orelhas de prontidão, mirava acima para o céu e também para eles, com ar de censura. Que hora encontraram para conversar? Pensou. Enquanto isso, a galinhola voa. Lá vai ela. E mais uma. Vão deixar passar, pensou Laska. Mas, nesse exato minuto, os dois ouviram de súbito um pio estridente que pareceu fustigar suas orelhas. Ambos agarraram suas espingardas, dois raios fulguraram e ressoaram dois estrondos a um só tempo. A galinhola que voava alto meneou as asas por um momento e caiu na mata, dobrando os brotos finos. Que ótimo! Juntinhos! Exclamou Lievin e correu com Lasca na direção da mata para procurar a galinhola. Ah, sim, o que havia de desagradável, mesmo. Tentou se lembrar. Sim, Kitty está doente. Mas o que fazer? É uma pena, pensou. Ah, ela encontrou! Que inteligente! Disse Lievin, retirando o pássaro quente da boca de Lasca e pondo-o dentro da bolsa quase cheia. Encontrei, Stiva! Gritou. Capítulo 16. No caminho de volta para casa, Lievin indagou sobre todos os pormenores da doença de Kitty e sobre os planos dos Cherbatsky, e embora lhe desse vergonha admiti-lo, o que ouviu lhe agradou. Agradou porque ainda havia esperança e agradou ainda mais porque ela, que lhe causou tanta dor, estava doente. Mas, quando Stepan Arkadyevitch começou a falar sobre as causas da doença de Kitty e mencionou o nome de Vronsky, Lievin interrompeu. Não tenho nenhum direito de conhecer pormenores da vida familiar deles e, para dizer a verdade, não tenho nenhum interesse. Stepan Arkadyevitch sorriu de um modo quase imperceptível, depois de surpreender no rosto de Lievin a mudança brusca que ele conhecia muito bem e que lhe dava uma expressão tão soturna quanto um minuto antes estava alegre. Você já fechou o negócio da floresta com Raibinin? Sim, fechei. O valor é excelente. 38 mil. 8 adiantados e o restante em 6 anos. Perdi muito tempo com isso. Ninguém me ofereceu mais. Então quer dizer que vai entregar a floresta de graça? Disse Lievin em tom soturno. Ora, mas como de graça? Retrucou Stepan Arkadyevitch com um sorriso afável, ciente de que agora, para Lievin, qualquer coisa seria ruim. Pois a floresta vale pelo menos 500 rublos por Dieciatina, respondeu Lievin. Esses proprietários de terras que moram no campo, disse Stepan Arkadyevitch em tom jocoso. O velho tom de desprezo por nós, os irmãos citadinos. Mas, na hora de fazer negócios, sempre nos saímos melhor. Acredite, calculei tudo, disse ele. E a floresta foi muito bem vendida, tanto assim que eu só temo que o homem volte atrás, pois não é uma floresta que forneça madeira para construção, explicou, querendo, por meio das palavras madeira para construção, convencer Lievin da impertinência da sua dúvida.
E sim, mais para a lenha. Não restam mais de 30 braças por Dessiatina, e ele me ofereceu 200 rublos por Dessiatina. Lievin sorriu com desdém. Conheço esse jeito, pensou. Não é só dele, mas de todos os habitantes da cidade que, depois de virem para o interior uma ou duas vezes em 10 anos e aprenderem duas ou três palavras rurais, usam-nas à torto e à direito, absolutamente convencidos de que já conhecem tudo. Madeira para construção. Restam 30 braças. Emprega as palavras, mas na verdade não entende nada. Não me atrevo a lhe ensinar aquilo que você escreve na sua repartição, disse ele, e, se necessário, pedirei seus conselhos sobre o assunto. Você, porém, está muito convencido de que conhece todo o dicionário da floresta. Ele é difícil. Acaso contou as árvores? Como assim contei as árvores? Retrucou Stepan Arkadyevitch, rindo, desejoso de afastar o amigo do seu mau humor. Contar os grãos de areia e os raios de luz dos planetas, embora possível, para uma inteligência elevada. Ora, muito bem. Pois isto é possível para a elevada inteligência de Riabini, e nenhum negociante compra uma floresta sem contar as árvores, a menos que seja oferecida de graça. Como você fez? Conheço sua floresta. Vou lá caçar todo ano. E a sua floresta vale 500 rublos por Dessiatina, em dinheiro à vista, e você entregou por 200, a prazo. Ou seja, você deu a ele 30.000 rublos. Ora, não exagere, disse Stepan Arkadyevitch em tom queixoso. Então por que ninguém me pagou isso? Porque ele tem um acordo com os negociantes. Lhes deu uma compensação. Fiz negócios com todos, eu os conheço. Não são negociantes e sim atravessadores. Ele não se aventura em um negócio em que lucre 10, 15%, mas se contém e espera a fim de comprar um rublo por 20 copeques. Ora, já chega! Você está de mau humor. Nem um pouco, disse Lievin, soturno, quando se aproximavam da casa. Parada diante da varanda, já estava uma pequena telega, fortemente revestida de ferro e de couro, com um cavalo bem nutrido, fortemente atrelado por lagos arreios. Na telega, fortemente ruborizado e com um cinto fortemente cingido à cintura, estava sentado o administrador que servia de colcheiro para Riabini. O próprio Riabini já estava em casa e encontrou os amigos na antessala. Era alto, magricelo, de meia idade, de bigode, com um queixo que sobressaía por causa da barba e olhos saltados e turvos. Vestia uma sobrecasaca azul de aba comprida, com botões abaixo da cintura na parte posterior e de botas altas, franzidas nos tornozelos e retas nas panturrilhas, envolvidas por galochas grandes. Enxugou o rosto em círculos com um lenço e, depois de fechar a sobrecasaca, que sem isso já o agasalhava muito bem, saudou com um sorriso os recém-chegados e estendeu a mão para Stepan Arkadyevitch, como se quisesse apoderar-se de alguma coisa. Ah, então o senhor veio, disse Stepan Arkadyevitch, estendendo a mão. Que ótimo! Não ousei desobedecer às ordens de Vossa Excelência, embora a estrada esteja muito ruim. Vim positivamente a pé por todo o caminho, mas cheguei a tempo. Constantin Dmitrich, meus respeitos, dirigiu-se a Lievin, tentando apoderar-se também da mão dele. Mas Lievin, de rosto franzido, fingiu não perceber a mão do outro e retirou as galinholas da bolsa. Os senhores se deleitaram com os prazeres da caça. Que pássaros são estes, por obséquio? Acrescentou Riabini, olhando com desdém para as galinholas. Tem bom sabor, quero crer. E balançou a cabeça com ar reprovador, como se tivesse sérias dúvidas de que aquele fogo valesse o pavio da vela. Quer ir ao escritório?
disse Lievin, soturno e carrancudo, para Stepan Arkadyevitch em francês. Venham ao escritório. Lá os senhores poderão conversar. Perfeitamente. Onde o senhor quiser, respondeu Ryabinin com um orgulho desdenhoso, como se quisesse dar a entender que os outros podiam se incomodar com a maneira como negociavam e com quem o faziam, mas para ele nunca, e por motivo algum, haveria incômodo. Ao entrar no escritório, Ryabinin, como de hábito, olhou em redor aparentemente à procura de ícones, mas ao encontrar um deles, não se benzeu. Observou as estantes e as prateleiras de livros e, com a mesma expressão de dúvida com que avaliou as galinholas, sorriu desdenhoso e balançou a cabeça com ar reprovador, já não admitindo em hipótese alguma que aquele fogo pudesse valer o pavio da vela. E então, o senhor trouxe o dinheiro? Perguntou Oblonsky. Sente-se. Não teremos problemas quanto ao dinheiro. Vim ver o senhor, trocar algumas ideias. Sobre o quê? Mas, por favor, sente-se. Com prazer. Respondeu Ryabinin, sentando-se apoiado nas costas da poltrona da forma mais incômoda possível. É preciso baixar o preço, príncipe. Vai ser um pecado, e o dinheiro está prontinho, categórico, até o último copequê. Quanto a isso, não há obstáculos. Lievin, que nesse meio tempo havia guardado a espingarda no estojo e já estava saindo pela porta, ouviu as palavras do negociante e parou. Ora, o senhor tomou a floresta de graça, disse. Ele me procurou tarde demais, senão eu teria estabelecido o preço. Ryabinin levantou-se e, em silêncio, com um sorriso, fitou Lievin de alto a baixo. É avarento em excesso, Konstantin Dmitrich, respondeu com um sorriso, dirigindo-se a Stepan Arkadyevitch. Positivamente, nada se pode negociar com ele. Eu fazia negócios com trigo, ofereci um bom dinheiro. Para que eu lhe daria de graça o que é meu? O que tenho, não roubei, nem achei na terra. Queira perdoar. É positivamente impossível roubar hoje em dia. Tudo, hoje em dia, se passa categoricamente nos processos judiciários às portas abertas. Agora tudo é nobre. Roubar está fora de questão. Nós conversávamos da forma devida. O senhor exige um valor alto pela floresta. Não há vantagens para mim. Peço que baixe, pelo menos um pouco. Mas o negócio está fechado ou não? Se está, não há o que barganhar. E se não está, disse Lievin, comprarei a floresta. De repente, o sorriso desapareceu do rosto de Ryabinin. Deu lugar a uma expressão de águia, rapinante e cruel. Com os dedos ossudos e rápidos, desabotoou a sobrecasaca, pondo a descoberto a camisa por fora da calça, o colete de botões de cobre e a correntinha do relógio, e sacou depressa uma carteira velha e fornida. Queira perdoar, a floresta é minha, declarou, benzendo-se e estendendo a mão. Tome o dinheiro, a floresta é minha. Eis como Ryabinin negocia. Não perde tempo com ninharias, disse, de rosto franzido e brandindo a carteira. No seu lugar, eu não me apressaria, advertiu Lievin. Desculpe, respondeu Oblonsky com surpresa, mas já dei minha palavra. Lievin saiu do aposento e bateu à porta. Ryabinin, olhando para a porta, balançou a cabeça com um sorriso. Coisas da mocidade, positivamente, infantilidade e nada mais. Afinal, vou comprar, creia, palavra de honra, assim só por uma questão de dignidade, para que Ryabinin e não algum outro compre o pequeno bosque de Oblonsky. Mas só Deus sabe se terei lucro. Vamos crer em Deus. Por obséquio, senhor, que tal redigir um contratozinho? Uma hora mais tarde, depois de agasalhar-se com cuidado no casaco e abotoar os colchetes de sobrecasaca, levando o contrato no bolso,
O negociante sentou-se na sua telega, fortemente guarnecida de metal, e partiu para casa. Ah, esses fidalgos! Disse para o administrador. São todos iguais. Isso mesmo, senhor, respondeu o administrador, passando a ele as rédeas para abotoar a capota de couro. E então, boas comprinhas, Mikhail Ignatich. Assim, assim. Capítulo 17. Com o bolso abarrotado com as cédulas que o negociante lhe dera por 3 meses adiantados, Stepan Arkadyevitch chegou ao andar de cima. A venda da floresta estava encerrada, o dinheiro estava no bolso, a caçada foi ótima e Stepan Arkadyevitch se achava no estado de espírito mais alegre possível e por isso queria, mais que tudo, dissipar o mau humor que dominava Lievin. Desejava terminar o dia com um jantar de forma tão agradável como havia começado. Na verdade, Lievin estava mal-humorado e, apesar de todo o seu desejo de ser afetuoso e amável com seu hóspede querido, não conseguia controlar-se. A embriaguez causada pela notícia de que Kitty não se casou começava, pouco a pouco, a subir à sua cabeça. Kitty não casou e estava doente. Doente de amor por um homem que a desprezou. Esse ultraje pareceu dominá-lo. Vronsky a desprezara, e Kitty desprezou ele, Lievin. Em consequência, Vronsky tinha o direito de desprezar Lievin e por isso era seu inimigo. Mas Lievin não pensou tudo isso. Sentia vagamente que ali havia alguma ofensa contra ele, e agora se irritava não por se haverem frustrado os seus planos, se atormentava, isto sim, com tudo o que se apresentava à sua frente. A estúpida venda da floresta, o engodo em que caíra Oblonsky e que se realizou ali, na casa de Lievin, o exasperava. Então, negócio fechado? Perguntou, ao encontrar Stepan Arkadyevitch no andar de cima. Quer jantar? Sim, não vou rejeitar. Que apetite eu sinto no campo, é formidável. Por que não convidou Ryabinin para comer? Ah, ele que vá pro diabo que o carregue. Nossa, mas como você o trata? Disse Oblonsky. Nem lhe apertou a mão? Por que não lhe apertou a mão? Porque não aperto a mão de lacaios. E um lacaio é 100 vezes melhor do que ele. Nossa, mas como você é retrógrado. E a integração das classes? Disse Oblonsky. Quem gostar que se integre, e boa sorte. Mas eu sou contra. Estou vendo que você é mesmo um retrógrado. Na verdade, nunca pensei no que sou. Eu sou Konstantin Lievin e nada mais. E um Konstantin Lievin que está de muito mau humor, disse Stepan Arkadyevitch sorrindo. Sim, admito que estou de mau humor. E sabe por quê? Por causa da sua venda estúpida. Desculpe o termo. Stepan Arkadyevitch enrugou a testa com brandura, como um homem a quem ofendem e afligem sem ter culpa alguma. Ora, já chega disso. Quando foi que alguém vendeu alguma coisa sem que depois viessem lhe dizer: Ah, valia muito mais. Quanto está à venda, ninguém quer comprar. Não, eu sei, você tem uma birra contra este infeliz do Ryabini. Talvez eu tenha mesmo. E sabe por quê? Você vai me chamar de novo de retrógrado, ou até de alguma outra palavra horrorosa. No entanto, me irrita e me dá pena ver, por toda parte, o empobrecimento da nobreza, a qual pertenço e a qual, a despeito da integração das classes, me sinto muito feliz de pertencer. E o empobrecimento não se deve ao luxo. Isto não seria nada. Levar uma vida de fartura é próprio da nobreza. Só os fidalgos o sabem fazer. Agora, os mujiques, à nossa volta, assambarcam as terras, mas isso não me dá pena. O senhor de terra nada faz. O mujique trabalha e substitui o homem ocioso. Assim deve ser. E fico muito contente pelo mujique.
Mas me dá pena ver esse empobrecimento causado por uma certa, não sei como chamar isso, inocência. Ali embaixo, o arrendatário polonês comprou, pela metade do valor, a esplêndida propriedade rural de uma fidalga que vive em Nice. Mais adiante, arrendaram a um negociante por 1 rublo a Dieciatina, terras que valem 10 rublos. E aqui, sem nenhum motivo, você mesmo deu 30.000 rublos para esse velhaco. O que fazer? Contar árvore por árvore? É indispensável contar. Se você não contou, Riabini com certeza contou. Os filhos de Riabini terão meios para viver e para se educar, mas os seus talvez não tenham. Bem, você me perdoe, mas há algo de mesquinho nessa contagem. Nós temos as nossas ocupações, eles têm as deles, e precisam dos lucros. Ora, seja como for, o negócio está encerrado e fim. Ah, aqui estão os ovos entrelados. A fritada de ovos do meu prato predileto. A Gáfia Mikhailovna nos trará aquela prodigiosa aguardente de ervas. Stepan Arkadyevitch sentou à mesa e pôs-se a gracejar com a Gáfia Mikhailovna, garantindo a ela que havia muito não comia um almoço e um jantar como aqueles. Pelo menos o senhor faz elogios, disse Agafia Mikhailovna. Já o Konstantin Dmitrich, qualquer coisa que se der para ele, mesmo que seja casca de pão, simplesmente come e vai embora. Por mais que Lievin tentasse controlar-se, estava soturno e calado. Precisava fazer uma pergunta a Stepan Arkadyevitch, mas não conseguia decidir-se e não encontrava nem a maneira nem a ocasião, não sabia como e quando fazê-la. Stepan Arkadyevitch já tinha ido para o seu quarto, no andar de baixo, já havia se despido, se lavado de novo, vestiu o camisolão de dormir, feito de um tecido plissado, e se deitou, enquanto Lievin ainda se demorava no quarto do amigo, falando coisas sem importância e sem encontrar forças para perguntar o que realmente queria. Que admirável a maneira como fazem este sabão, disse ele, vendo e desembrulhando uma barra de sabão aromático que Agafia Mikhailovna havia preparado para o hóspede, mas de que Oblonsky não fizera uso. Veja só, uma verdadeira obra de arte. Sim, agora tudo alcançou um estado de perfeição, respondeu Stepan Arkadyevitch com um bocejo úmido e feliz. Os teatros, por exemplo, e esses locais de recreação. Bocejou. A luz elétrica em toda parte. É. Sim, a luz elétrica, disse Lievin. Sim, bem. Mas onde está Vronsky agora? Perguntou, depois de recolocar bruscamente o sabão no lugar. Vronsky? Disse Stepan Arkadyevitch, interrompendo um bocejo. Está em Petersburgo. Partiu pouco depois de você e, desde então, não esteve em Moscou nenhuma vez. Sabe, Kostya, vou lhe dizer a verdade. Prosseguiu, depois de apoiar o cotovelo na mesa e suster na mão o seu belo rosto rosado, em que cintilavam como estrelas os olhos gordurosos, sonolentos e amigos. O culpado foi você mesmo. Apavorou-se com o rival. E eu, como lhe disse na ocasião, não sei qual lado tinha as maiores chances. Por que você não foi em frente, sem mais rodeios? Eu bem que lhe disse. Então que. Bocejou com os maxilares, mas sem abrir a boca. Será que ele sabe que fiz o pedido de casamento? Pensou Lievin, olhando para o amigo. Sim, há nele algo de astuto, de diplomático. E, sentindo que ruborizava, fitou em silêncio os olhos de Stepan Arkadyevitch. Se houve algo, da parte dela, na ocasião, foi só um entusiasmo superficial, prosseguiu Oblonsky.
Você sabe, aquela perfeita aristocracia e a futura posição na sociedade agiram, não sobre ela, mas sobre a mãe. Lievin franziu o rosto. A injúria da rejeição que ele sofreu inflamou seu coração como uma ferida recente, como um golpe que acabou de receber. Estava em casa, e em casa até as paredes ajudam. Espere aí, retrucou ele, interrompendo Oblonsky. Você diz aristocracia. Permita que lhe pergunte em que consiste esta aristocracia de Vronsky, ou de quem quer que seja, uma aristocracia capaz de me tornar digno de desprezo? Você considera Vronsky um aristocrata, mas eu não. Um homem cujo pai veio do nada e subiu na vida à custa de espertezas, cuja mãe esteve ligada a só Deus sabe quem. Não, me desculpe, mas considero aristocratas a mim e as pessoas semelhantes a mim, que podem citar 3 ou 4 gerações familiares respeitáveis no passado, com o mais alto grau de educação, talento e inteligência já é outra história, e que nunca, diante de ninguém, se rebaixaram, nunca precisaram da ajuda de ninguém para viver, assim como viveram o meu pai e o meu avô. E conheço muitos outros do mesmo tipo. A você, parece mesquinho que eu conte as árvores da floresta, e assim entrega de mão beijada 30.000 rublos para Riabini. Mas você receberá o arrendamento por suas terras, e não sei o que mais. Enquanto eu, nada receberei, e por isso valorizo aquilo que se obtém por meio de herança e pelo trabalho. Nós somos os aristocratas, e não esses que só conseguem viver à custa de esmolas obtidas com os poderosos do mundo, a quem se pode comprar com uma moeda de 20 copeques. Ora, mas de que você está falando? Concordo com você, disse Stepan Arkadyevitch com sinceridade e alegria, embora sentisse que Lievin, ao referir-se aos homens que se vendem por 20 copeques, incluía também a ele. A animação de Lievin lhe agradava sinceramente. De quem está falando? Embora muito do que você diz sobre Vronsky não seja verdade, eu não vou falar sobre isso. Vou direto ao que te interessa. No seu lugar, eu partiria para Moscou junto comigo. Não, eu não sei. Talvez você saiba, talvez não. Mas para mim tanto faz. Vou lhe contar. Fiz o pedido de casamento e fui rejeitado. E agora, para mim, Katerina Alexandrovna é uma lembrança penosa e humilhante. Por quê? Mas que disparate! Não vou falar. Perdoe, por favor, se fui rude com você, disse Lievin. Agora, depois de revelar tudo, era de novo o mesmo que foi de manhã. Não está aborrecido comigo, Stiva? Por favor, não se zangue, disse e, sorrindo, segurou-lhe a mão. Ora, mas não, nem um pouco. Nem há motivo para isso. Estou contente por termos esclarecido as coisas. E, sabe, é bom caçar de manhãzinha. Que tal? Vamos? Não voltarei para dormir depois. Irei direto da caçada para a estação de trem. Ótimo! Capítulo 18. Apesar de toda a vida interior de Vronsky estar tomada pela sua paixão, sua vida exterior rolava como antes, de forma irresistível e inalterável, pelos trilhos costumeiros de seus interesses e de suas relações na sociedade mundana e no regimento. Os interesses do regimento ocupavam um lugar importante na vida de Vronsky, porque ele estimava o regimento e, mais ainda, porque era estimado no regimento. Lá, não só estimavam Vronsky, como o respeitavam e tinham orgulho dele. Orgulhavam de que esse homem, imensamente rico, de ótima educação e de muitos talentos, com o caminho aberto à sua frente para toda sorte de sucesso, ambição e glória, desdenhasse tudo isso e, entre todos os interesses da vida, trouxesse mais perto do coração os interesses do regimento
e de seus camaradas. Vronsky tinha consciência da opinião dos seus camaradas a seu respeito e, além de amar aquela vida, sentia-se obrigado a dar respaldo a tal reputação. É óbvio que não falava com nenhum de seus camaradas a respeito do seu amor. Nada deixava escapar, nem nas mais fortes bebedeiras. Aliás, nunca ficava tão bêbado a ponto de perder o controle sobre si. E tratava de calar a boca de qualquer companheiro de armas mais leviano que tentasse fazer insinuações sobre o seu caso. Porém, apesar de seu amor ser do conhecimento de toda a cidade, todos adivinhavam, com maior ou menor exatidão, suas relações com Karenina. A maioria dos jovens o invejava exatamente por aquilo que havia de mais penoso no seu amor: a elevada posição do marido e a consequente publicidade de seu caso na esfera mundana. A maioria das jovens invejosas de Ana, que já haviam muito tempo se aborreciam por ela ser chamada de virtuosa, alegravam-se de ver cumpridas suas conjecturas e só esperavam a confirmação da guinada da opinião pública para investir contra ela com toda a carga do seu desprezo. Elas já preparavam os sálpicos de lama que lançariam sobre Ana quando chegasse a hora. A maioria das pessoas mais vividas e de posição social mais elevada estavam descontentes com esse escândalo social que se armava. A mãe de Vronsky, ciente do caso do filho, a princípio sentiu-se satisfeita, porque, no seu modo de ver, nada poderia dar um último retoque tão perfeito na formação de um jovem brilhante como uma relação íntima na alta sociedade, e também porque muito lhe agradava que Karenina, que tanto falava do seu filho pequeno, fosse igual a todas as mulheres bonitas e respeitáveis, segundo a opinião da condessa Vronsky. Porém, mais tarde, ela soube que o filho recusou um posto a que foi indicado, um posto importante para sua carreira, apenas para permanecer no regimento da cidade, onde podia encontrar-se com Karenina, e soube que por isso pessoas da mais alta posição ficaram descontentes com ele, e a condessa mudou de opinião. Tão pouco lhe agradava que, segundo tudo o que apurou sobre o caso, não se tratava da relação requintada, elegante e mundana que ela de bom grado aprovaria, mas de uma paixão desesperada, à maneira de Weather. Segundo lhe contaram, que podia levar seu filho a cometer alguma tolice. A condessa não o via desde o dia de sua inesperada partida de Moscou e, por intermédio do filho mais velho, exigiu que Vronsky viesse ter com ela. O irmão mais velho também estava descontente com o caçula. Não discriminava que tipo de amor seria aquele, grande ou pequeno, apaixonado ou não, depravado ou não, ele mesmo, já tendo filhos, mantinha uma dançarina e, portanto, mostrava-se condescendente com isso. Mas saber que tal amor não era agradável àqueles a quem era preciso agradar e, portanto, não aprovava o comportamento do irmão. Além dos interesses militares e mundanos, Vronsky tinha uma outra área de interesse: cavalos, pelos quais nutriam a verdadeira paixão. Naquele ano, organizaram-se corridas de obstáculos para os oficiais. Vronsky se inscreveu na corrida, comprou uma égua inglesa por sangue e, apesar do seu amor, e embora mantivesse a discrição, estava tomado de entusiasmo com a corrida. As duas paixões não perturbavam uma outra. Ao contrário, Vronsky precisava de um interesse e de um entusiasmo independentes do seu amor, nos quais pudesse revigorar-se e repousar das emoções que o inquietavam em demasia. Capítulo 19. No dia das corridas em Krasnoye Selo, Vronsky veio comer um bife no refeitório dos oficiais no regimento mais cedo que de costume. Não precisava controlar-se com severidade porque rapidamente alcançara o peso devido. De 4 putts
e meio, mas era preciso não engordar e por isso fugia dos alimentos farináceos e açucarados. Estava sentado, com a sobrecasaca desabotoada sobre o colete branco, os cotovelos apoiados sobre a mesa e, enquanto esperava o bife que pediu, mantinha os olhos voltados para um livro, um romance francês, aberto sobre o prato. Olhava para o livro apenas a fim de não ter de conversar com os oficiais que saíam e entravam e poder pensar. Pensava em Ana, que lhe prometeu um encontro nesse dia, após as corridas. Mas fazia 3 dias que ele não a via e, em razão do regresso do marido do exterior, não sabia se o encontro seria de fato possível e não sabia como confirmá-lo. Esteve com Ana pela última vez na data da sua prima, na dacha da sua prima Betsy. Vronsky ia à dacha dos Karenine o mais raramente possível. Agora, queria ir até lá e refletia sobre a maneira de fazê-lo. É claro, posso dizer que Betsy me mandou perguntar se ela irá às corridas. É claro, farei isso. Resolveu consigo mesmo, levantando a cabeça e deixando o livro. Ao imaginar com ardor a felicidade de vê-la, seu rosto resplandeceu. Vá à minha casa e mande atrelar rapidamente a troika, disse para o criado que lhe havia servido o bife numa travessa quente de prata e, depois de puxar para si a travessa, pôs-se a comer. Do salão de bilhar vizinho, ouvia-se o entrechoque das bolas, vozes e risos. Através da porta, surgiram 2 oficiais, um muito jovem, de rosto fino e frágil, que viera pouco antes do corpo de pajens para o regimento, o outro, um oficial gorducho, velho, com uma pulseira no braço e olhos pequenos e gordurosos. Vronsky olhou de relance para eles, franziu o rosto e, como se não os tivesse notado, mirando o livro com o canto dos olhos, pôs-se a comer e ler ao mesmo tempo. O quê? Está refazendo as forças para o trabalho? Disse o oficial gorducho, sentando-se ao seu lado. Pois é, respondeu Vronsky, que franziu o rosto, limpou a boca e olhou para ele. E não tem medo de engordar? Retrucou, voltando uma cadeira para o oficial jovem. O quê? Indagou Vronsky, irritado, com uma careta de repugnância e pondo à mostra os dentes perfeitos. Não tem medo de engordar? Garçom, xerez! Disse Vronsky, sem responder e, depois de pôr o livro em outro lugar, continuou a ler. O oficial gorducho pegou a carta de vinhos e voltou-se para o oficial jovem. Escolha você o que vamos beber. Entregou-lhe o cardápio e ficou olhando para ele. Vinho do Reno, talvez, sugeriu o oficial jovem, mirando Vronsky timidamente com um canto dos olhos, enquanto tentava apanhar com os dedos o bigodinho que mal despontava. Ao ver que Vronsky não se virava, o oficial jovem levantou-se. Vamos ao bilhar, disse. O oficial gorducho levantou-se obediente e ambos seguiram para a porta. Nesse momento, entrou o alto e garboso capitão de cavalaria Yatvin e, depois de um cumprimento com a cabeça por cima do ombro, dirigido com desprezo aos 2 oficiais, aproximou-se de Vronsky. Ah, aí está ele! Exclamou e bateu forte com a mão grande na dragona de Vronsky. Este olhou para cima, irritado, mas no mesmo instante seu rosto se pôs radioso, com a simpatia serena e firme que lhe era peculiar. Muito bem, Alyosha, disse o capitão com voz sonora de barítono. Agora, coma apenas um pouco e beba só um cálice. Mas não tenho vontade de comer. Lá estão os inseparáveis, acrescentou Yatvin, olhando com sarcasmo para os 2 oficiais que saíam nesse momento. Sentou-se ao lado de Vronsky, depois de dobrar num ângulo agudo suas pernas, vestidas em apertadas calças de montaria
e demasiado compridas para a altura da cadeira alcochoada. Por que não foi ontem ao teatro de Krasnoye Selo? A Numierova não se saiu nada mal. Por onde você andava? Demorei-me na casa dos Tchervskoi, respondeu Vronsky. Ah, reagiu Yashvin. Yashvin, jogador e farrista, homem não apenas destruído de princípios, mas seguidor de princípios e morais. Era o melhor amigo de Vronsky no regimento. Vronsky o admirava por sua força física incomum, que ele, em geral, demonstrava por sua capacidade de beber como uma pipa e de ficar sem dormir sem se alterar em nada, e por sua grande força moral, que ele demonstrava nas relações com os superiores e com os camaradas, o que atraía para si temor e respeito, e também no jogo, em que arriscava dezenas de milhares de rublos e em que sempre, por mais em que bebesse, se mostrava tão seguro de si e tão perspicaz que era tido como o melhor jogador no clube inglês. Vronsky o respeitava e o estimava em especial porque sentia que Yashvin o estimava não por seu nome ou por sua riqueza, mas por sua pessoa. E entre todos, só com ele Vronsky se disporia a falar do seu amor. Sentia que apenas Yashvin, apesar de aparentemente desprezar todo o sentimento, e só ele, assim parecia a Vronsky, poderia entender aquela forte paixão que agora preenchia toda a sua vida. Além disso, estava convencido de que Yashvin seguramente não encontrava prazer nenhum em mexericos e em escândalos e compreendia aquele sentimento da forma devida, ou seja, sabia e acreditava que esse amor não era brincadeira, não era um passatempo, mas algo sério e importante. Vronsky não falava com ele sobre o seu amor, mas sabia que estava a par de tudo, o compreendia da forma devida e lhe era agradável ver isso nos olhos de Yashvin. Ah, sim, reagiu, ao saber que Vronsky estivera na casa dos Tchervskoi e, com um brilho nos olhos negros, repuxou o bigode esquerdo e pôs-se a virá-lo na direção da boca, como era seu feio costume. Mas e você? O que fez ontem? Ganhou no jogo? Perguntou Vronsky. 8.000. Mas 3 não contam. É pouco provável que eu receba. Muito bem. Então você já pode perder comigo, disse Vronsky, rindo. Yashvin fizeram uma grande aposta em Vronsky na corrida. Eu não vou perder nada. O único perigo é Makotin. E a conversa desviou-se para expectativas da corrida desse dia, o único assunto em que Vronsky conseguia pensar agora. Vamos, já terminei, disse Vronsky e depois de se levantar, caminhou para a porta. Yashvin também se levantou, após esticar as pernas imensas e as costas compridas. Ainda é cedo para eu almoçar, mas preciso beber alguma coisa. Irei num instante. Ei, vinho! Gritou com sua voz encorpada, famosa no comando, capaz de sacudir os vidros das janelas. Não, não precisa, gritou de novo, logo depois. Você está indo para casa? Portanto, irei com você. E saíram os dois juntos. Capítulo 20. Vronsky estava alojado em uma esbá espaçosa e limpa, de estilo finlandês, dividida em 2 por 1 tabique. Petritsky morava com ele no acampamento. Petritsky estava dormindo quando Vronsky e Yashvin entraram na esbá. Levante, chega de dormir, disse Yashvin, passando para o outro lado do tabique e empurrando o ombro de Petritsky, que tinha o nariz enfiado no travesseiro e o cabelo desgrenhado. De um pulo, Petritsky se pôs de joelhos e olhou em volta. O seu irmão esteve aqui, disse para Vronsky. Acordou-me que o diabo carregue e avisou que voltará. E de novo, depois de puxar o cobertor, atirou-se ao travesseiro. Deixe-me em paz, Yashvin, pediu, zangando-se com Yashvin
que tomara dele o cobertor. Solte! Virou-se e abriu os olhos. Melhor faria se me dissesse o que beber. Estou com um tal gosto na boca que. Vodka é melhor, respondeu Yashvin com voz grossa. Tcherietchenko. Vodka, patrão. E pepino em conserva, gritou, com evidente prazer de ouvir a própria voz. Vodka, você acha, hã? Perguntou Petritsky, torcendo a cara e resfregando os olhos. E você vai beber? Bebamos juntos então. Vronsky, vai beber? Perguntou Petritsky, levantando-se e agasalhando-se com a manta tigrada segura pelas mãos. Saiu pela porta do tabique, ergueu as mãos e desatou a cantar em francês. Havia um rei em Toul. Bebe, Vronsky. Deixe disso, respondeu Vronsky, que vestiu a sobrecasaca trazida pelo criado. Aonde vai? Perguntou Yashvin. Aí está a troika, acrescentou, ao ver a carruagem que chegava. A cavalariça, mas ainda preciso falar com Briansky e a respeito dos cavalos, disse Vronsky. De fato, Vronsky prometera ir à casa de Briansky, a 10 verstas de Petersburgo, e levar-lhe o dinheiro pelos cavalos, e desejava ter tempo de ir lá também. Mas seus camaradas logo compreenderam que Vronsky não iria apenas lá. Petritsky, continuando a cantar, piscou os olhos e projetou os lábios para frente, como se dissesse: sabemos muito bem que Briaskin é esse. Preste atenção, não se atrase, disse Yashvin. Apenas, e para mudar de assunto, e o meu cavalo baio tem servido a contento? Perguntou, olhando pela janela para o cavalo de carga que ele vendeu a Vronsky. Espere, gritou Petritsky para Vronsky, que já saía. Seu irmão deixou uma carta e um bilhete para você. Espere, onde eu coloquei? Vronsky deteve-se. Muito bem, onde estão? Onde estão? Eis a questão, disse Petritsky em tom solene, com o dedo indicador apontando para a parte de cima do nariz. Vamos, diga logo, deixe de besteira, disse Vronsky, sorrindo. Não acendi a estufa. Está aqui, em algum lugar. Vamos, chega, meu amigo. Onde está a carta? Mas é verdade, eu me esqueci. Ou será que tive um sonho? Espere. Para que se zangar? Se você tivesse bebido 4 garrafas sozinho, como bebi ontem, também esqueceria onde pôs. Espere. Ah, sim, agora me lembro. Petritsky passou para o outro lado do tabique e deitou-se na própria cama. Espere! Eu estava deitado assim e ele estava ali de pé. Sim. Aqui está. Petritsky puxou a carta de sob o colchão, onde a havia escondido. Vronsky tomou a carta e o bilhete do irmão. Era exatamente o que esperava. Uma carta da mãe com recriminações por ele não ter ido vê-la e um bilhete do irmão, no qual dizia que tinham de conversar. Vronsky sabia que tudo isso era pelo mesmo motivo. O que tem eles a ver com o assunto? Pensou e, depois de amassar as cartas, enfiou-as entre os botões da sobrecasaca para ler com atenção na estrada. Na saída da Isba, 2 oficiais vieram ao seu encontro, um deles do seu regimento. Os aposentos de Vronsky sempre serviam de local de reunião para todos os oficiais. Aonde vai? Tenho de ir a Peterhof. E a égua já chegou de Tsarskoye? Já, mas eu nem a vi ainda. Dizem que o gladiador de Makoutin começou a mancar. Bobagem. Mas como vocês vão correr no meio dessa lama? Perguntou o outro oficial. Aí estão os meus salvadores, gritou Petritsky ao ver os recém-chegados diante dos quais o criado servia numa bandeja vodka e pepino em conserva. Vejam, o Yashvin mandou que eu bebesse para me revigorar. Mas que noite você nos aprontou ontem, disse um dos recém-chegados. Não pegamos no sono a noite inteira. Ora,
Se soubessem como a terminamos, contou Petritsky. Volkov subiu no telhado e disse que estava triste. Aí eu falei: música, a marcha fúnebre. Ele pegou no sono no telhado, ao som da marcha fúnebre. Beba tudo, beba a vodka todinha, até a última gota, e depois soda com muito limão, disse Yatvin junto a Petritsky, com uma mãe que obriga o menino a tomar o seu remédio. E depois ainda um bocadinho de champanhe, uma garrafinha só. Ora, isso aqui é ser inteligente. Espere, Vronsky, vamos beber? Não, até logo, senhores. Hoje eu não bebo. Por quê? Teme ganhar peso? Pois bem, beberemos sozinhos. Traga a soda com limão. Vronsky! Gritou alguém quando já saía. Ora, o que foi? Devia cortar o cabelo. Você tem um cabelo muito pesado, sobretudo na careca. Vronsky, de fato, começava prematuramente a ficar calvo. Soltou uma risada alegre, pondo à mostra seus dentes perfeitos e, depois de colocar o gorro sobre a calva, saiu e sentou-se na carruagem. Para a cavalariça, ordenou, e fez menção de pegar as cartas para lê-las com atenção, mas depois mudou de ideia, para não se distrair antes de examinar a sua égua. Mais tarde. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!